hoje a gente vai no nosso quarto estudo, né, dessa série, aí terá só mais um, né, na semana que vem, aí a gente fecha essa parte, e aí a gente vai entrar numa outra parte que eu vou apresentar depois. E hoje eu quero ler com vocês, lá em Gênesis 3, a partir do verso de número 22. Gênesis 3, a partir do 22. A gente está nessa série, né, de estudos A Casa Caiu, estou convivendo com a minha família. A ideia sempre é mostrar, né, para a gente como o Éden ele é atemporal. Na verdade, ele não é apenas o grande início, né, da onde tudo começa glorioso e termina mal, mas o Éden, as situações do Éden sempre refletem na nossa vida hoje, né? Então, a minha ideia era trazer o porquê que a gente faz o que faz, porquê que a gente tem os desvios que tem, porquê que a gente fracassa onde fracassa, porquê que há sucesso onde há sucesso. Tudo isso está girando em torno da nossa proposta aqui, com essas 5 aulas aqui no Éden. E hoje eu quero ler só com você, no capítulo 3, do 22 até o 24. E olha só o que o texto vai nos dizer. Peraí. O Ale vai esquematizando o negócio aí. Eu vou, mas deixa comigo. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O texto é a última partezinha dessa parte aqui do capítulo 3. Bom, e a nossa questão aqui, que eu quero começar a conversar com vocês, é muito simples. Todos nós estamos em busca do nosso jardim. Todos nós precisamos, necessitamos, ansiamos, tentamos construir, tentamos achar, tentamos criar, tentamos achar um lugar que nos traga uma sensação de pertencimento, de segurança, de alegria, de gozo, de realização. Todos nós precisamos e desejamos nos encontrar com o nosso jardim. Por quê? Porque o texto que a gente acabou de ler, ele nos fala que logo após toda aquela maravilha da criação, o pecado ele entra. Quando o pecado entra e há as discussões, tudo se torna disfuncional, o homem ele é expulso do jardim. Quando o homem é expulso do jardim, isso significa algumas coisas importantes para a gente. Primeiro que a criação, ela vira de cabeça para baixo, porque agora a serpente é maldita, entra numa tensão que vai até o final contra o homem, a terra geme, a terra se autodestrói por conta do pecado, o homem e a mulher vivem em conflito e a humanidade se desligou de Deus. A partir desse momento, nós rompemos o relacionamento com Deus. Isso significa pelo menos 3 coisas. Nós estamos alienados de uma relação maravilhosa com a criação, por isso que a gente vive o que vive, e a gente destrói a criação. A gente vive uma alienação de relacionamentos saudáveis, porque nós estamos agora fora do jardim, e isso é uma consequência, e nós estamos alienados de Deus, nós estamos afastados de Deus. O jardim, ele é essa representação, é você dando nome aos animais, é você olhando para sua esposa e criando um poema, é um lugar onde você tem Deus caminhando, só que agora tudo isso se perdeu, e o homem foi expulso do jardim. E aí, quando a gente é expulso do jardim do Éden, a gente nasceu para o Éden, a gente nasceu para o jardim, mas nós estamos do lado de fora dele. E é aí que a gente começa a perceber as alienações que existem no nosso mundo.
Eu classifiquei aqui 4 para compartilhar com você, só para você entender. E esses 4 exemplos que eu quero te dar, eles estão fora da igreja, tá? Fora da igreja, os pensadores, os filósofos, os artistas, eles perceberam que a gente vive uma alienação. Por exemplo, pense comigo da alienação econômica, do tão polêmico Karl Marx, dentro da sua crítica da questão econômica, do trabalhador e tudo mais. O Karl Marx tem uma frase atribuída a ele que ele diz assim: os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes. O mérito aqui não é, Rodrigo, isso é certo ou errado, porque o foco não é esse. Eu quero só te mostrar que o Marx, ele olha e diz, existe uma alienação econômica, existe um problema econômico aqui do lado de fora. Se você dá mais uma olhada aí na história dos pensadores, o Freud também diz que existe uma alienação psicológica. A gente tem um problema psicológico, um problema nas nossas emoções, de quem a gente é, de como a gente pensa, de como a gente vive. E o Freud, ele diz o seguinte: a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. A gente foge, a gente está envolvido por essa alienação psicológica. Se a gente dá mais um salto aí na história, você vai ver que o Émile Durkheim, ele também tem uma crítica interessante que ele faz, apontando que existe uma alienação sociológica. E o Durkheim, ele diz assim: quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Então, existe um problema social de convívio, de estruturas, de fundamentos, de bases, de convivência. Então, existe um problema econômico, existe um problema psicológico, existe um problema sociológico. Só que aí, não querendo comparar com Marx, com Freud, com Durkheim, você tem a Madonna. A Madonna deu uma entrevista para a revista Vogue, e ela disse assim, olha, apesar de ter me tornado alguém, eu ainda tenho de provar que eu sou alguém. Ou seja, a minha luta não terminou. E eu acho que nunca terminará. A Madonna, tá certo que eu sou dessa época da Madonna, e eu acho que grande parte de vocês também, mas ela alcançou o auge da fama. Mas ela olha para tudo isso e diz, eu ainda sinto que eu preciso ser mais. Então, existe uma alienação existencial. Do lado de fora do jardim, a nossa relação com os outros se perdeu, com Deus se perdeu, com a gente mesmo se perdeu, e com o nosso tratar com a gente, com as nossas emoções, tudo isso foi perdido e tornou-se obscuro fora do jardim. E se você for olhar comigo, Jesus também nos falou sobre isso. Quando a gente olha para a parábola em que Jesus fala e conta do filho pródigo, Jesus, ele na verdade está dizendo o seguinte: o filho que tem tudo, que vive com o pai, pede suas coisas, sua herança, como se o pai tivesse morrido, vai para uma terra distante, sofre tudo que tem que sofrer alienado do pai, e aí ele diz, poxa, eu estou aqui comendo a comida dos porcos. Na casa do meu pai é fartura, então eu vou lá e quando ele se encontra com o pai, ele tinha um plano de, olha pai, eu não quero nem ser teu filho, eu quero ser um dos teus trabalhadores. E o pai o abraça, dá roupa, dá sandálias, anel, mata o melhor novilho. Porque na realidade, a parábola do filho pródigo, ela nos mostra uma coisa, a nossa condição fora do jardim. Todos nós somos o filho pródigo, que abandona a comunhão e o sustento do pai e acaba alienado da família. Então, todos nós, nessa condição do Éden, somos assim, todos nós, pai, não, eu já nasço nessa condição afastado de Deus, querendo seguir os meus rumos, querendo ser o meu próprio Deus, ter as minhas próprias escolhas e valores, construir quem eu sou, que eu acho que é certo. Essa é a primeira face
do filho pródigo. Só que quando o filho pródigo ele cai em si, ele apresenta uma coisa assim que ele reconhece a sua miséria, ele anseia pela casa e ele retorna para a casa do pai. Então, existem duas perspectivas. Essa do pai, eu não quero mais o Senhor, mas eu quero que você tenha e eu quero ir para lá. Eu quero ir embora, eu quero ir para longe de casa. Gasta tudo, passa fome e aí vive uma miséria. É o nosso lado pecador, é essa condição do Éden. O retorno para casa é o retorno da santidade. É a perspectiva que a gente olha para isso e diz: poxa vida, olha o que eu estou fazendo, vivendo, que pequeno, que medíocre. O que é um banquete na casa do meu pai comparado com comer a comida dos porcos? E se o mundo ele me dá comida de porcos, o meu pai me dá um banquete do melhor novilho. Então são essas duas perspectivas. E quando o filho retorna para casa, é uma caminhada e o pai o abraça. E aí que vem uma coisa que faz sentido para a gente nesse momento. Porque quando a gente está vivendo essa perspectiva, o filho pródigo ele não sabe o que vai acontecer, se o pai vai abraçar ou aceitá-lo. A gente vive a perspectiva de que a gente sabe que o pai nos abraça, que o pai nos aguarda. Então, a gente sabe que no final da nossa vida, nós seremos abraçados pelo próprio pai, pelo Deus grandioso. Por isso que, embora a gente viva nessa caminhada até lá, a gente vive de uma maneira satisfeita, esperançosa, experimentando a glória, o eterno, mas a gente sabe que a gente ainda não chegou nos braços do pai. Por quê? Porque a gente sabe que a gente só vai se sentir em casa mesmo quando a gente for abraçado pelo próprio Pai. Quando as nossas lágrimas forem enxugadas pelo próprio Pai. Então, a minha questão é muito simples aqui. Nós vivemos alienados. O lado de fora da igreja, eu vou assim me referir, olha e diz, verdade, tem algum problema? A gente que está do lado de dentro, a gente olha e diz, verdade, tem um problema, mas a cruz resolveu. Mas eu ainda, Rodrigo, eu ainda quero chegar no Éden. Eu experimento uma partezinha do Éden, mas eu ainda não cheguei lá. E é nessa questão que eu quero começar a nossa conversa de hoje, porque o Éden é o nosso lar. O Éden, o jardim, ele é o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde a gente descansa, é o lugar dos pastos verdejantes, é o lugar onde a gente fica à vontade, é onde as nossas necessidades são supridas, aonde a gente está bem com Deus, está bem com o próximo, está bem com a criação. O Éden é esse lugar aonde a gente, na realidade, não tem que ficar arrancando a erva daninha, não tem que ficar lidando com o galho seco. O Éden é esse lugar onde a gente produz, a gente cria, a gente se satisfaz. Só que o nosso problema é, nós fomos expulsos desse lugar e a partir de agora, a gente vive uma vida à procura do nosso jardim. Então, se até aqui está ok, eu quero olhar esse texto com você para você perceber como que isso se desdobrou lá no Éden, ou agora no pós-Éden, e de como isso se desdobra na nossa vida hoje e no mundo em que nós estamos vivendo aqui hoje. Vamos seguir sempre o mesmo plano, tá? Algumas vezes você pode levantar a mão, aí se eu demorar muito, porque eu não vejo todas as telas, aí você pode interromper, não tem problema algum, tá? Fique suave, fique em paz. Se até aqui a gente tinha alguns textos que eu disse para você que eram difíceis, é porque a gente não tinha chegado nesse aqui, que é praticamente impossível de bater o martelo em uma coisa. Deixa eu te mostrar aonde que mora a nossa grande questão aqui. O texto começa dizendo: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E a primeira pergunta que a gente faz é, peraí,
Como que o homem pode ter se tornado como Deus? O homem se tornou como Deus, o homem agora, então, depois do pecado, teve os seus olhos abertos, e ele é conhecedor do bem e do mal. Mas o que que a gente tem aqui? O que que o Senhor quis dizer com ele se tornou como um de nós? E você tem dezenas de milhares de centenas dos acadêmicos, dos estudiosos, dando diversas explicações. Dizendo assim, olha, não, aqui ele está dizendo isso por causa disso. Mas para não confundir a tua mente, eu quero ser muito simples e direto da perspectiva que eu tenho aqui no nosso texto. Quando o Senhor diz, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, eu parto de um pressuposto, como grandes estudiosos partem, de que Deus está usando a ironia aqui nesse texto. Rodrigo, Deus usa da ironia. O Paulo usa de ironia nas suas cartas. Jesus algumas vezes usou de uma ironia, não uma ironia no sentido do mal, mas uma ironia da espécie de... Olha que cômico que está acontecendo aqui. Sabe por quê? O homem já era a imagem de Deus. E com o pecado, ele alcança não mais estar com esse Deus. Então, eu parto de um pressuposto de que o Senhor está sendo irônico aqui, porque ele está dizendo, ó, você queria ser igual a nós, e olha só onde você chegou. Você vai ficar longe de nós. Você queria ser como Deus, você foi enganado pela serpente, e agora, olha só as consequências. Você queria estar entre nós, e agora você está longe de nós. Por isso que eu acho que isso aqui é uma ironia. E é por isso que eu acho que tem uma coisa importante aqui também da gente pensar hoje. Sabe por quê? Porque a gente vem conversando ao longo desses domingos e a gente fica sempre se perguntando, Rodrigo, gente, por que que o Senhor deixou aquela árvore lá no meio? Por que que o Senhor deixou o controle na mão do homem? Por que que ele permitiu com que a árvore do bem e do mal estivesse lá como uma forma de provar o homem ali? E é aqui que eu queria responder e eu fiquei segurando a resposta para vocês. Eu acho que o Senhor, ele deixou aquela árvore lá porque ele queria, na verdade, dizer assim, existe só um Deus aqui nesse lugar. E esse Deus sou eu. Então você é livre para comer de todas as árvores do jardim, e você foi criado à imagem de Deus, mas não se esqueça que quem manda aqui sou eu. Quem que faz com que a coisa aconteça, quem é o último, o absoluto, aqui sou eu. Por mais que eu te dei o papel de você continuar o que eu criei, por mais que eu te criei a minha imagem, mas não se iluda. Aqui quem manda sou eu. Então, aquela árvore estava lá, porque aquela árvore, quando Adão e Eva olhassem, eles diriam assim, verdade, a gente pode desfrutar de tudo, mas a gente não tem permissão ali porque a gente não tem o controle sobre tudo. Por isso que Deus permite com que essa árvore estivesse ali. Rodrigo, mas por que que ele trabalha dessa forma? Sabe por quê? Porque o Senhor não queria que o homem e a mulher fossem uma simulação barata de como Deus se portaria no jardim. Deus queria que o homem fosse livre e tivesse consciência, que tivesse relacionamento, que não fosse só aquela coisa do, ó, deixa eu copiar você para que você já aprenda assim o que você deve fazer ou não. Deus não queria um homem e uma mulher mecanizados. Por isso que existe a proposta do jardim ali no Éden. Porque ele queria que o homem tivesse a liberdade de pensar, a liberdade de escolher. Deus não cria máquinas. Deus cria seres humanos pensantes, que têm a capacidade de escolha. Por isso que a árvore estava lá. Porque Deus falou, vocês têm a possibilidade, vocês podem pensar, vocês podem conversar, mas saiba que eu estou aqui e que eu estou no controle absoluto de tudo, e não vocês. Então, não sei. Beleza? Dá para entender isso?
Concorda? Ó, o Oswaldão levantou a mão e eu vi, Oswaldo, por favor. Pastor, partindo desse raciocínio, pastor, é, é por isso que Deus permite que o mal exista, porque a gente era muito mais fácil se Deus tivesse blindado a gente, pô. Porque da árvore não coma, põe um cadeado lá e umas grades lá, não dá para entrar. Só que fica tudo à mão, é igual, semelhante a uma estante. O senhor vai ter bebê, vai ter criança, ou o senhor vai ensinar a respeitar os bibelôs que o senhor tem ali, ou o senhor toda hora vai tirar para cima. Então, é como se Deus... Ah, não, dessa árvore aqui, eu vou tirar para eles não comerem. Mas muitas vezes é mais fácil explicar, falar que não coma porque vai ter problema. E a gente é curioso e insaciável, porque quer cada vez mais. Só que a gente cede à tentação do diabo, isso que é o problema. O problema todo é Deus ter deixado o diabo existir. Que lindo teu exemplo, Oswaldo, porque é justamente isso. Deus, ele permite o controle para que haja uma interação. Porque se ele tivesse tirado o controle dali, ou a árvore, ok, não ia ter nada. Mas Deus não quer uma coisa assim. Ele não quer esse instinto que a gente às vezes tem, de que é mais fácil tirar do que fazer uma reflexão, né? É mais fácil tirar e fazer de conta que não existe, do que falar assim, viu, ó, não coma, ó, ô senhor, a gente está pensando em comer daquela árvore. Não, não coma não, porque eu já falei para vocês, aquilo ali vai dar ruim. E o homem não procura Deus. Então faz muito sentido essa parte, total sentido que você coloca, porque na realidade o mal também, ele acontece para de uma maneira muito clara contrastar com o bem. Que eu quero dizer com isso? Sabe que eu pensava no seguinte, há algum tempo atrás. Olha, por que ao invés de trazer a cruz, ao invés de fazer com que o Senhor fizesse um povo que se converteu, porque você já parou para pensar o trabalho que dá a nossa conversão? Porque a gente é que nem Paulo. Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Quando eu quero, eu não consigo. E isso é trabalhoso. E eu fiquei me perguntando assim, Senhor, por que o Senhor não falou, né? Ó, eu vou mudar o chip, o DNA, e a partir de 2021, todo mundo que nascer vai ser santo. Eu já pensei nisso. Porque conversão é difícil. Ó, Senhor, faça com que todo mundo nasça numa outra condição. Mas aí que mora a nossa grande questão. Se nascesse convertido, eu vou assim me referir, ou nascesse convertido num sentido de santo, de que ia dar tudo certo, não ia ter beleza da graça, Oswaldo. Por isso que o mal, ele precisa ser experimentado por nós, porque senão a gente não percebe o bem. Por isso que a graça, ela deve ser vista como um diamante sobre um fundo escuro, porque faz com que a coisa se torne mais reluzente. Por isso que o E, mal, ele é necessário, porque se o mal não existisse, o bom, o glorioso, o formoso não seria tão desejado, não teria valor, sabe? A gente ia viver numa condição de, ok, beleza, é isso daí. Deixa eu ser um pouco polêmico. Isso aqui, às vezes, me assusta quando eu penso na eternidade, no céu. Porque o céu é um lugar onde tudo dá certo. E eu sou tão desacostumada a tudo dar certo que às vezes o céu me assusta de parecer ser um pouco monótono. Porque os altos e baixos da nossa vida que criam dinamismo. Mas é que a pastor, minha mente não consegue chegar lá, né? Sim, Oswaldo? é interessante que Deus destruiu já a Terra bem, quase que duas vezes, porque a primeira expulsou Adão lá da primeira terra, beleza. Aí destruiu a terra com água.
Aí não adianta, não adiantou nada. Você teve a chance de criar um mundo outra vez diferente. Mesmo assim, a semente do mal ainda é presente. É semelhante a um bebê que, se você colocar junto com outro bebê, puro, sem conhecimento de mal, de problema nenhum, e deixar um brinquedo, os dois, um vai despertar mais interesse do que o outro. E eles vão brigar por causa do brinquedo. Quantos, no processo assim que a gente idealiza, fala, não, os brinquedos assim, não, esse brinquedo é seu, eu não quero, vou deixar você brincar. Não, é seu, eu vou deixar você brincar. Mas não, é o contrário, cada um quer para si. Então é complicado. A gente, nem E, destruindo o mundo outra vez consegue esse efeito. e detalhe importante, né? Você não precisa ensinar, ó, quando o seu amiguinho chegar, pegue o brinquedo, esconda, faça birra, ó, quando você não quiser uma coisa, quando você estiver incomodado, ó, pode se jogar lá no chão do mercado, pode chorar. A gente não ensina isso. Isso já nasce do chip Éden, pós-queda, É, né? é É isso muito aí. interessante. A gente não aprende a pecar. A gente Ô, só desfruta dele. Rodrigo, mas aí, é, quando a gente tem um filho disforme, a gente tem que corrigir ele, né? Nem como Deus faz com a gente, Sim, né? Corrige, porque um dos grandes problemas que eu vejo, na maioria das situações, é os pais não quererem corrigir e, é, e não mostrar o caminho da redenção do filho, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, eu lembro muito bem quando a Giovana, a Letícia era pequena, elas olhavam para minha bolsa da faculdade, e cheia de papel, documento, prova, e um olhava para a outra e falava é do papai. E ninguém tocava. E criança tem aquele dedinho pequenininho, bem gordinho, né? E a Giovana fazia assim, papai, ó, e fazia logo assim. Então, quer dizer, o, como Deus corrige a gente, tirando a gente do Éden, colocando situações que a gente só entre lá depois da redenção de Cristo, né? E a mesma coisa quando a gente transfere para a gente, né? Que nós temos também esse compromisso de pai, né? E quando o pai se nega a corrigir o filho, aí que vem, aumenta a disformidade, é, aumenta as disformidades. Então, o exemplo que você usou aí do o filho pródigo falou, olha, eu fui para o mundo e só comi carniça, né? Eu poderia estar nos ambientes mais luxuosos do mundo, mas aquilo era carniça, era esterco de porco, né? E às vezes eu comparo isso, né? Quando a gente tem um filho que ele vai para o caminho errado, que ele cai nas drogas, tanta gente na Cracolândia, né? A Ju tem uma experiência na Cracolândia, eu acho que hoje é o lugar mais disforme que eu conheço. é, É o lugar mais é. disforme, né? Eu acho que só pode existir um lugar mais disforme do que a Cracolândia, é zona de guerra. Mas zona de guerra eu não conheço, né? Agora, a Cracolândia eu falo que é uma zona de guerra dentro de uma grande cidade, é um lugar onde as pessoas perderam identidade, Pois né? é, E eu falo assim que a Cracolândia é o que você pode estar mais longe de Deus. É onde é, é o lugar mais longe de Deus que você pode estar, né? pois é. E a Ju, eu acho que a Ju é melhor para falar disso do que eu, né, Ju? Pois é, e a Gil tá lá e muitas vezes está com algumas crianças que estão vivendo ali naquele contexto, né, Gil? Sim, total. E é muito difícil porque você vê que aquela realidade ela entra como verdade na vida da criança, que é uma coisa absurda. Então a gente tem crianças de 2 anos que 10 palavras, 9 são palavrões, né? Então é um contexto muito pesado, né, no geral. Mas eu levantei a mão até pensando nessa questão assim da educação, da correção,
pensando numa questão que corrigir, às vezes, é até fácil. É fácil você chegar para a criança e falar assim, não faça isso. Tanto que meus alunos de 2 anos, o que mais falam é não. É fácil a gente pegar e colocar num cantinho, ou às vezes quem usa da vara, né? Mas uma das coisas que o Rodrigo colocou assim, dessa questão da consciência, que Deus a todo momento ele está trabalhando com a gente para ter a consciência, é trabalhoso você corrigir uma criança para trazer consciência para ela. Então, a criança ela fez alguma coisa de errado, às vezes a gente já quer brigar, já quer falar, já quer... Mas espera aí, por que você fez isso? Como que você está se sentindo? Mas olha, se você fizer isso, você já parou para pensar como que o outro sente? Como que você se sentiria? E assim, eu sempre fui muito militar, né? Eu sempre fui pulso firme, né, com as crianças como educadora. E eu tive uma experiência, depois que eu comecei a estudar essa forma de educação, com um aluno meu, pensando em regras, limites, sim, mas pensando em você ensinar a criança a entender que ela tem sentimentos e como ela vai lidar com esses sentimentos. Que no momento lá de uma atividade, a gente foi fazer atividade, a criança começou a chorar, falou assim, eu não quero fazer, eu quero pegar o brinquedo, não sei o quê. Aí eu abaixei, fiquei lá pertinho dele e falei assim, ó, eu sei que você tá triste, você pode chorar que você tá triste, eu entendo que você quer pegar o brinquedo, mas agora a gente vai fazer essa atividade porque tá na nossa rotina. Depois que a gente terminar, eu deixo você pegar o brinquedo. Aí ele chorou, 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 eu abracei, né? Ele permitiu esse contato físico, eu abracei, ele se acalmou e fez a atividade. Então, ao mesmo tempo, você mantém essa questão assim, existe uma regra, existe uma rotina que é importante, traz segurança para uma criança, mas você valida o sentimento que ela tá. E isso a gente tem que dispor tempo. Então, dá muito trabalho. Pois, nossa, é muito sensacional, porque você não ignora o que você sente, mas o que ela sente, você conduz, né? E essa coisa da consciência, né? Até seja na criança, no filho pródigo, porque o filho pródigo diz, e ele caiu em si, né? E cara, isso daqui, eu acho que é a grande chave que faz a gente entrar onde a gente tem que estar. Ô, Rodrigão, isso que a Juliana falou é uma coisa das mais importantes dentro de uma comunidade cristã. Porque nas comunidades cristãs, a gente não quer caminhar junto. A gente não quer caminhar. A gente não quer se envolver no contexto da pessoa. A gente quer ser crítico da pessoa, mas não quer caminhar junto. Uhum. A gente quer doutrinar a pessoa dentro de uma instituição, mas não quer caminhar junto. Pois Que é o mais difícil. Que é o mais difícil, Ju, que é abraçar no momento de dor, que é falar o que Cristo quer para a vida dele, mas ao mesmo tempo abraçar. E eu noto assim, que dentro de comunidades cristãs, raro as pessoas que fazem isso. Raro. Raro. É porque é muito mais fácil a gente ser legalista, né? É muito mais fácil a gente, olha só, é muito mais fácil a gente trabalhar dos efeitos e nunca chegar na causa. Seria muito mais fácil a gente olhar para o filho pródigo e ficar assim, mas por que você vai deixar o seu pai? Mas peraí, mas você está pensando bem? Às vezes vai ter que ir. E às vezes ele tem que cair em si, porque o nosso papel não é ficar trabalhando os efeitos, é chegar, mas espera aí, por que você quer ir para lá? E aí quando a gente pergunta, e aí entra com o encontro de casais, é o autoconhecimento, né? É a autoavaliação, a autocrítica, que é tão importante para o nosso próximo passo, né? Eu falo assim, ó, que toda vez que a gente erra, é falta de vida. Falta de vida. Porque Paulo, ele deu a aula que a Suelen deu ontem. Paulo falou assim, examine-se a si mesmo. Sim. Tudo que a Suelen falou hoje, Paulo falou para a gente já. Mas a gente, como pessoas disformes, a gente esquece. E precisa vir um encontro de casais
a Suelen para fazer a gente reencontrar Paulo na nossa vida. A gente tem que ser, todo momento ser lembrado, né? Todo momento ser É. lembrado. E aí, olha só, e aí a partir desse momento, eu acho que a grande questão da ironia divina é justamente para mostrar, olha só onde vocês entraram. Porque a partir desse momento, o homem se tornou inadequado para o jardim. Olha só que interessante. Não foi o jardim que tornou um lugar inadequado para o homem, mas o homem já não se encaixa no jardim. E aí, eu acho que essa ironia divina, ela tem uma questão para a gente que faz o sentido na seguinte frase, né? Antes de começar pelo que acontece de errado ao seu redor, comece pelo que acontece de errado dentro de você. Porque é muito fácil a gente culpar a mulher, o marido, os filhos, a criança, a escola, o trabalho, a faculdade, os professores, pastor, conselho, irmãos. Mas peraí, tudo começa aqui dentro, né? E aí, para mim, essa ironia divina, ela acontece justamente para mostrar isso. Olha só, você ficou jogando a culpa na mulher, no homem, na serpente, em mim. Mas no final das contas, que bobagem que você fez, né? Então, antes de começar pelo que acontece de errado ao seu redor, comece pelo que acontece de errado dentro de você. E aí que contrasta com grande parte dos filósofos, pensadores da nossa época, o que sustenta a nossa sociedade hoje. Grande parte deles dizem, é o meio que te corrompe. Ok, é verdade, mas é o meio que é construído pelo próprio homem, em pecado, à procura de um Éden, vivendo um pós-Éden, em busca do jardim. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, e aí pode ser revelador para você, porque talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Você sabia que existia 2 árvores no Éden? Existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas existia uma outra árvore. E olha só o que o texto vai dizer. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida. Essa é outra árvore. E o coma. E viva para sempre. E a nossa pergunta é, que árvore é essa? A árvore da vida. Essa árvore, ela simboliza a vida eterna. Ela simboliza essa coisa assim da eternidade. E qual que é o problema? Se o homem comesse dessa árvore, ele entraria numa condenação eterna. Não que ele já não tivesse entrado, mas se ele comesse, meio que não ia ter salvação, não ia ter graça, porque ele já ia entrar numa outra dimensão de condenação que já não tem mais jeito. Então, essa árvore da vida, ela nada mais é do que um símbolo da condenação e destruição eterna sem jeito, permanente, já não há mais o que se fazer. E aí que está o nosso problema. Por que o Senhor expulsa o homem? Ele expulsa para que o homem não entre nessa condenação eterna, sem jeito, sem chance, sem a possibilidade de cruz. Porque quando ele diz e viva para sempre, ele está dizendo, então ele vai viver numa condição que não haverá conversão, não haverá redenção, não haverá mais saída. Então tudo deu ruim, tudo vai dar ruim, não tem o que fazer. Então quando a gente olha para isso daqui, a gente entende por que o Senhor ele tem esse cuidado de expulsar o homem. Porque ele está dizendo assim, o homem na condição de pecado, o homem agora alienado de Deus, ele não pode comer desse fruto, porque se ele comer da árvore da vida, a condenação, a morte será eterna. E aí cabe até naquilo que o Ale acabou de falar. Quando Paulo ele está dando a Santa Ceia, ou tratando da Santa Ceia com Corinto, ele diz, olha, avalie-se e não coma indignamente do vinho e do pão. E aqui que vem a grande questão. Para que você não coma e beba da condenação sobre si. E logo em seguida, Paulo vai dizer assim, porque não é à toa que alguns de vocês estão dormindo e alguns estão até mesmo mortos. E aí, a vida inteira a gente sempre discutiu isso. Será que teve gente que morreu, literalmente,
porque participou da ceia indignamente? Sim, pode ser que sim, mas também pode ser que existe essa responsabilidade de que quando a gente participa da ceia sem a consciência de quem nós somos, a gente está comendo da árvore da vida, estando mortos. E aí é uma blasfêmia contra Deus, porque a gente passa a experimentar uma morte eterna, parecendo que está indo para a vida eterna. Deixa eu tentar colocar isso de uma maneira mais simples. Não existe nada pior do que a gente achar ou fingir ou esperar que está no caminho da vida quando a gente está experimentando o caminho da morte. Por quê? Porque a grande questão aqui, a grande questão da ceia, a grande questão de tudo isso, dessa parte da conversa, é que quando Paulo diz examine-se a si mesmo, não é que Paulo está dizendo, vê se você foi bonzinho durante essa semana. Veja se você foi uma pessoa boa durante esse mês. Não é isso que Paulo está dizendo. Até porque quando você se examina para tomar ceia, a primeira coisa que você faz é, ixi, rapaz, então não vou tomar não. Por que Paulo diz isso? Por que a árvore é tirada a possibilidade de comer? Porque o Paulo está dizendo, reconheça quem você é. E aí entra no que o Oswaldo colocou. Porque quando você olha para a sua semana e diz, rapaz do céu, pense numa pessoa praticamente demoníaca. Quando você olha para o seu mês e diz assim, Deus do céu, não era nem para eu estar nesse culto. Aí o Senhor olha e diz, é aqui. É aí que você tem que estar. A Santa Ceia, ela não é feita para os dignos. Ela é feita para os indignos, que não advogam a seu favor, mas que depositam a sua esperança na cruz. Então, o texto da ceia não é um texto que está te convidando a não tomar. É um texto que está te convidando a olhar o fundo atrás do diamante da graça e dizer, eu sou essa escuridão, eu sou essas trevas, mas a graça brilha como um diamante e é nela que eu confio para participar da mesa. E a atenção aqui é que não se trata de uma ceia, se trata de uma situação eterna. Por isso que o Senhor olha para essa situação e diz, olha, para o homem não selar a sua condenação eterna sem oportunidade de graça, eu expulso eles do jardim para que não comam da árvore da vida. E aí, olha só que interessante, né? Geralmente, Deus nunca permite que nós entramos numa situação ou numa condição que vá além do que nós podemos suportar. Deus nunca permite. Deus nos guarda. Deus traça uma dinâmica ao nosso redor que ele sabe, Rodrigo, até aqui você consegue ir, mas não vá mais até aqui. E às vezes é preciso que Deus mande um negócio assim gigantesco para a gente não ir além do que a gente pode. Por isso que há um cuidado de Deus em lançar o homem fora do jardim, mas por um outro lado, esse cuidado é um juízo de Deus também. Muitas pessoas tratam essa expulsão do homem do jardim com graça. Ok, é verdade. Mas olha só o que o texto vai continuar dizendo. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim, do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Então ele expulsa, mas logo em seguida o texto fecha dizendo assim, e depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A gente olha para esses dois textos aqui e, assim, uma coisa que tem que vir na sua mente é, cara, o homem está perdido, porque foi expulso, mandou embora, expulsou, mais uma vez o texto repete, coloca querubins, guardiões celestes para o homem não entrar, não tentar tomar nada, não, aqui você não tem parte mais nenhuma, uma espada flamejante que se movia guardando o caminho, não é tipo um bosque, sabe? A entrada do Ibirapuera, não é assim.
Não é nem para você cogitar, tentar chegar lá, nem olhar de longe. Você não tem mais parte disso aqui. Ô, Rodrigo, colocou um sabre de luz, cara. O cara saturar o cara no meio. Rapaz, é total, é um sabre de luz assim. E a espada ou o sabre de luz, ele é um sinônimo de juízo nas escrituras. Por isso que o Senhor está dizendo, não, aqui você não entra. Cada detalhe que a gente tem aqui está querendo apontar uma coisa para a gente. O homem não consegue se achegar a Deus por si só. E é aqui que eu quero trazer uma revelação divina para todos vocês. Quando a gente olha para a nossa Bíblia, ela é exclusivista, tá? Toda religião, aliás, se diz exclusivista, é que a gente às vezes tem medo de afirmar isso, mas a palavra, a Bíblia, é uma das únicas religiões, se não a única, porque a gente tem dezenas de milhares, porque a Bíblia, ela se encontra ou ela se dá num contexto de que todas as religiões procuram um caminho para se achegar a Deus. E a palavra, a nossa Bíblia, o nosso livro sagrado, ele é um dos únicos livros que não é o homem que procura a Deus. É Deus que fecha a porta e abre a porta em busca do homem. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a perceber, por exemplo, de que a partir desse momento a gente tem um problema. O homem está do lado de fora. O homem percebe a alienação. Os filósofos, os pensadores, a gente se encontra fora do jardim, trancados para o lado de fora do jardim. E aí a gente começa a se perguntar, e como é que isso vai dar? E aí a gente fala, beleza, eu já sei, Rodrigo, não precisa, eu já sei do spoiler. A cruz é essa representação de que Deus foi até as últimas consequências atrás do homem. Só que antes da cruz, veja isso, e é aqui que entra a essência da escola dominical, tá? Deixa eu dar esse ponto para você, porque é aqui que você aprende essas coisinhas que geralmente você não se percebe. O texto vai dizer que depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, e a sua Bíblia for um pouquinho mais antiga, a tua Bíblia vai traduzir, ao invés de leste, oriente. E aí, então, segue o raciocínio. O jardim está trancado, o homem está fora. Se você dá uma olhada no tabernáculo, o tabernáculo do Antigo Testamento, ele é praticamente isso daqui, tá? Não sei se está dando para você enxergar bem, se tiver no celular, não sei. Você tem um sacerdotinho aqui fora, tá? Um sumo sacerdote. Para você entrar no tabernáculo, você tinha cortinas, você tinha todo um arranjo, assim. Aliás, o tabernáculo por si só, ele tinha camadas e camadas, tudo representava uma coisa. Só que, deixa eu ver se essa daqui está melhor. Isso, essa daqui é a gente olhando de cima. O sacerdote, olha só, cara, isso aqui é lindo, pelo amor de Deus. Como é que alguém pode falar que quer perder tempo para acordar cedo para a escola dominical? O homem, ele foi expulso e colocado a leste do jardim. O tabernáculo, ele sempre ficava com a porta direcionada para o leste, cara. O tabernáculo nada mais é do que o jardim do Éden. O lugar aonde você entra para se encontrar com Deus. A porta do tabernáculo ficava na direção de leste, porque foi aonde o homem foi expulso. E o Senhor fala com Moisés, dizendo, construa o tabernáculo, construa esse pequeno Éden para que o homem entre. Da onde ele foi expulso. E agora você pode entrar na minha presença. Então, os sacerdotes, eles sempre entravam pelo lado leste ou oriental para o tabernáculo, para o templo. Assim que eles entravam, eles olhavam e viam que havia um altar de bronze. Um altar onde o sacrifício deveria ser realizado.
e ele era posicionado na entrada do Santo dos Santos. Ele era de madeira, coberta de bronze e fogo. Lembra do animal que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva? O animal agora seria sacrificado literalmente para você entrar aqui no Santo dos Santos, que é aonde o Senhor habita, mas eu vou chegar lá. Antes de você, então, entrar, você oferecia o sacrifício, você tinha uma fonte. Aqui não tem, mas também você tinha entre esse espaço aqui um lugar chamado mar. Era uma bacia aonde você se purificava, era um simbolismo de purificação. Você se lavava para entrar na presença de Deus. E aí eu não sei se eu posso fazer isso, mas olha só, uma fonte, um lugarzinho mar. Será que não tem uma referência aqui ao Éden que diz que rios fluem do Éden? Uma alusão à purificação? Mas quando você passava por aqui, aí você entrava no lugar sagrado, você tinha uma mesa da propiciação que tinha 12 pães. Se você olhar no lado esquerdo aqui, você tem um castiçal, ou você tem um candelabro, e o candelabro, ele ilumina todo lugar sagrado. Rodrigo, o que é um candelabro? É aqueles negócios que, se você for lá na Conde de Sarzedas, 80% da igreja brasileira evangélica hoje adora esses negócios de Israel. O candelabro é aquele negócio lá assim, né? Tal, pá. Você faz ideia. Ah, tem a foto aqui, ó. É isso aqui, ó. E o que é o candelabro? Por que ele tem sete coisinhas erguidas assim? Porque ele representa uma árvore. A árvore que ilumina. O jardim do Éden tem o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. É o jardim sendo reconstruído. Tem o altar do incenso. De repente, você tinha aqui o lugar do Santo dos Santos, que é o lugarzinho que ficava a Arca da Aliança. Não dá para você ver aí. Mas se você for dar uma pesquisada, você vai ver que o altar, ou a Arca da Aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos, ele tinha 2 querubins, um virado para o outro, e entre os 2 querubins que estavam em cima da Arca da Aliança, você tinha uma espécie de um trono. O que isso significa? Ali está o simbolismo da presença de Deus guardada por 2 querubins. O que é o tabernáculo? Nada mais é do que um Éden. Uma resposta de Deus dizendo assim: verdade, vocês foram expulsos, mas vocês estão agora diante da possibilidade de entrar novamente na minha presença. Qual que é a nossa questão diante disso? Deus está oferecendo ao homem um novo caminho de retorno para o Éden. E aqui que entra a nossa questão. As religiões, todas elas, a história das religiões, elas justamente se dão nesse ponto de que elas tentam se achegar a Deus. E como é que elas tentam? Se você fizer boas obras, você vai chegar lá, à presença de Deus. Você vai conquistar Deus por aquilo que você faz. Ó, reencarnação é uma forma também de experimentar uma evolução, até que você vai chegar num ponto natural, assim, de uma transcendência que você vai chegar na inocência do Éden. Invocações, trabalhos, tudo é direcionado para chamar a atenção de algum Deus, para se encontrar diante de um novo Éden. E aí Deus abre o caminho no teu Antigo Testamento inteiro, dizendo: o tabernáculo, depois do templo, nada mais é do que esse Éden. Mas qual que é a nossa questão? A nossa questão diante disso tudo que a gente viu hoje é que você e eu também procuramos o Éden. E a gente procura o Éden, esse lugar da segurança, esse lugar do sentir-se amado, esse lugar onde a gente se sinta realizado.
dentro do nosso casamento. O nosso casamento, a gente casa com quem casa porque a gente deseja um Éden. Dentro do nosso trabalho, a gente espera que o nosso trabalho seja um Éden. As nossas amizades, famílias. Se a gente for olhar, tudo na nossa vida é uma tentativa de Éden. Os nossos entretenimentos. Como a gente ama viajar para lugar bonito. Porque lugares bonitos trazem uma coisa de que é o Éden. Rodrigo, isso é errado? Não, óbvio que não. Mas a grande questão é, só existe um caminho para a gente experimentar o verdadeiro Éden. E o verdadeiro Éden só pode ser experimentado quando a gente percebe que Jesus, na verdade, viveu a maior alienação de todas as coisas que poderia ser vivido. Olha só o que o texto diz. O nosso Salvador assumiu sobre si o juízo e a alienação que era nossa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me expulsaste? Ele nasceu numa estrebaria, num lugar onde ninguém compraria uma viagem para ir ver pasto, ovelha e animal, um lugar fedido. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha casa. Foi rejeitado pelos seus, além de ser desamparado pelo Pai, crucificado fora do arraial. Ser crucificado fora do arraial é você está fora desse lugar, você não pertence ao aqui, vá para longe, criminoso. Você está sendo expulso do Éden. Por isso que Jesus não tinha pátria. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus sofre todas essas questões pontuais aqui no nosso Novo Testamento? Jesus experimenta o expulsar-se do Éden para que nós hoje possamos comer da árvore da vida, para que nós vivamos eternamente. E aí, se você for dar uma olhadinha ao restante da tua Bíblia, essa árvore da vida, ela não é conhecida por muitos de nós porque ela simplesmente some. Ela some da Bíblia. E ela só aparece aonde? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre lá comigo em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 7. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim: E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ela só reaparece aqui. Por que ela só reaparece aqui? Porque foi Jesus que, de fato, abriu esse caminho. E quando Jesus ele descreve essa palavra para a igreja de Éfeso, qual que era o problema de Éfeso? Indiferença. Eles trabalhavam, mas eles trabalhavam vazios. Por isso que o Senhor diz, vocês perderam o primeiro amor. Porque, na verdade, vocês fazem muito, mas o coração de vocês não está sendo enchido. Vocês vivem uma ação muito bonita, mas no fundo, cumprir tarefa não enche o coração. Então, lembre-se de onde vocês caíram, voltem a fazer o que vocês faziam, e aí o amor de Deus vai encher o coração de vocês, e aí, então, vocês vão ter direito à árvore da vida. E aí, quando a gente olha também o novo céu e a nova terra, você vai olhar uma coisa interessante. Olha só o que Apocalipse 22 diz. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estava na cidade, e os seus servos o servirão. Olha só, a Nova Jerusalém, ela é descrita como tendo uma junção entre jardim e cidade.
A gente vai continuar esse estudo, tá? A semana que vem, é o capítulo 4, a gente vai fechar A Casa Caiu. Estou convivendo com a minha família. A partir da outra semana, a gente vai ter A Casa Caiu e eu estou convivendo no mundo corrompido, que possivelmente a gente vai do 5 até o 11, fechando esse bloco, dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Só que a partir do momento em que o homem é expulso do jardim, qual que é o jardim que o homem constrói para substituir o jardim? São as cidades. As cidades, São Paulo, é o jardim do Éden que o homem pode produzir. Quando a gente olha para Apocalipse, a Nova Jerusalém, ela é descrita como uma junção entre a cidade dos homens, que foi construída como uma resposta à expulsão do jardim, e o jardim do Éden. Então o Senhor faz essa junção entre esses dois ambientes, e ele diz que nesses dois ambientes existe essa árvore da vida. E essa árvore da vida dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. E aí, só para eu dar uma pausa na minha fala, eu pergunto para você, por que que o texto vai dizer que essa árvore da vida dá fruto todos os meses? 12 colheitas. Pergunta. Ninguém tem uma suposição. É para falar que é eterno, que nunca para de dar fruto. Vai ter alimento sempre, né? É uma fonte inesgotável de vida. Que coisa linda. O problema do Marx econômico não vai existir. O problema psicológico do Freud, rapaz, eu não consigo nem imaginar. Imagina todo mundo normal. Você consegue imaginar você normal? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar gente normal. Todo mundo tem um probleminha. Pastor, pode ser semelhante também a oportunidades, pastor? Em que sentido, Oswaldo? Que Deus dá oportunidade. Que Deus dá oportunidade da gente se reaproximar dele todo ciclo, todo ano, todo período, todo momento. Sim, não é mais tanto oportunidade, Oswaldo. É um desfrutar literal mesmo, assim, porque é a reconstrução do Éden, é essa coisa de ouvir os passos e conversar com o próprio Deus, né? É mais nesse sentido. A possibilidade é hoje que a gente tem uns pequenos gostos assim no dia a dia, né? Que não cessa, nessa eternidade é essa coisa de ouvir os passos do Senhor no jardim e se reencontrar ou encontrar diariamente com Ele, né? E aí, isso é uma coisa que foge à nossa imaginação, porque você imagina viver num lugar onde não existe alienação de nada. É uma coisa fantástica. Não há problemas de todos os sentidos, de existencial. Rapaz, eu não sei se eu posso dizer isso, mas é como... Imagine você no lugar assim mais sensacional que você já foi na sua vida. Num lugar onde você viver lá para sempre. Tá certo que isso me assusta também um pouco, porque às vezes o eterno, eu tenho um problema com isso. Às vezes me parece sempre tedioso, porque... Mas, assim, para mim, o que acontece aqui é o seguinte, não vou falar do meu problema existencial aqui, tá? Mas o que acontece aqui é o seguinte, os 12 frutos, eles são gerados a cada mês, eu vou assim dizer, porque a gente nunca vai se sentir insatisfeito. A gente nunca vai sentir falta de alguma coisa. Porque a gente vai estar no pleno, no completo, no absoluto. A gente vai estar num lugar que mescla esse anseio do Éden com a cidade dos homens que nós vivemos hoje, só que completamente transformada. E aí, o que eu disse para você no início, a alienação de Deus não existirá, a alienação com o próximo também não existirá, vai dar tudo certo, e aí que é assustador. Imagina que a gente nunca vai brigar, nunca vai ter um olhar torto. Rapaz, sinceramente, eu não consigo nem imaginar essas coisas. E a nossa relação com a criação
vai ser plena e não tem hora para acabar. Gente, que coisa mais maravilhosa. Tudo isso por quê? Porque o homem foi expulso do Éden. E aí eu faço 3 colocações para a gente hoje. Em meio a tantas vozes, qual tem sido a tua chave interpretativa para levar a vida, o mundo, ou para ler a vida, ler o mundo? Existem críticas oportunas, mas a grande solução de tudo sempre está no caminho que o próprio Deus traça para a gente entrar, para a gente desfrutar, para a gente perceber, para a gente se engajar. Tudo gira em torno disso. Mas também, você tem conseguido abandonar os seus próprios caminhos para se achegar a Deus e entrar no que Ele abriu? É um problema natural nosso. A gente sempre quer traçar o nosso próprio caminho, chegar a Deus pelos nossos próprios méritos, mas não existe nada mais maravilhoso do que cair em si e perceber que o máximo que a gente pode fazer é comer comida de porco. Que Deus sempre prepara um banquete maravilhoso para a gente. E, em último lugar, você consegue evidenciar os frutos da árvore da vida em todas as áreas da tua existência? Comer dos frutos da árvore da vida e ser plenamente saciado é uma coisa, e essa coisa está reservada só para o lar. Mas eu acho que a gente também pode dar uma experimentadinha nessa árvore hoje. Porque quando o Senhor fala, olha, quando vocês reconhecem quem vocês são, e quando você reconhece quem vocês são em todas as áreas da tua vida, a árvore da vida está diante de vocês. É quase como se você pudesse sentir o gosto de um anúncio que apareceu no teu Instagram, de uma coisa que você fala assim, cara, eu senti o gosto daqui, só olhando para a foto. É isso. E agora, ir ao lugar é outra coisa. E aí a gente espera que demore um pouco para a gente ir para outro lugar, mas ok. Mas todas as áreas da nossa vida precisam ser afetadas por essa proposta de vida que a expectativa do Éden pode causar em todos nós. Até porque a árvore já foi conquistada, o caminho já foi aberto. E aí o que cabe a mim e a você é nos encontrar por esse anseio de que a gente desfruta. Cara, eu nunca vou esquecer isso. A gente toma o bom vinho que a Su colocou no Eclesiastes, no estudo de Eclesiastes. Mas a gente sabe que o vinho, assim, aquele que é o melhor, o mais guardado, assim, não, na verdade, de 5.000 anos atrás, ele é o que vai saciar a nossa sede. E aí a gente aprende a lidar com todos os jardins, com todas as construções, com tudo aquilo que está ao nosso redor. Tudo é equilibrado. Quando a gente percebe o jardim que nós estaremos, que a gente não precisa fazer com que os jardins aqui que a gente constrói substituam aquilo que a gente tem, mas que a gente caminhe pelos jardins que o Senhor já tem colocado diante de cada um de nós.